tarde, boa noite, seja lá a hora que você estiver assistindo ou ouvindo esse podcast. Aqui quem vos fala é Corey Chagas. E o podcast de hoje eu vou emendar dois assuntos porque um assunto está relacionado ao outro. O primeiro assunto, que é o que está dando mais polêmica aí, principalmente é um assunto mais ligado à cidade onde eu moro, que é Goiânia, tem a ver com as tretas que rolaram na rádio interativa. Eu raramente escuto rádio, porque o conteúdo dessas rádios passa longe dos meus interesses e não gosto da música. O editorial dos jornalistas é um editorial extremamente enviesado. Mas recentemente eu tenho ligado o rádio quando pela manhã eu levo minha filha à escola e coincide do dial do aparelho. Como eu não mexo, o aparelho fica lá ligado e sempre toca a mesma rádio, e caiu nessa tal de rádio interativa. E no horário que eu estou lá de manhã coincide com um programa chamado Papo Cabeça. E chamou atenção uma coisa que é recorrente no jornalismo, principalmente jornalismo de esquerda, o jornalismo brasileiro, que eu chamo, não falo nem fake news, mas é o jornalismo de meias verdades. E se o ouvinte for um ouvinte desavisado, ele vai acabar tomando partido da oposição. Nessa semana, a bancada do programa estava remoendo sobre o vídeo do Bolsonaro e tentando fazer o ouvinte acreditar que as manifestações conclamadas por um presidente é um atentado contra a democracia. O pior de tudo é que esse vídeo não existe, já foi até provado, já é público e notório, que usaram um material da época em que ele convocou o pessoal para fazer protestos contra o impeachment da Dilma, quer dizer, a favor do impeachment da Dilma. Mais um exemplo de jornalistas dando furo errado, né? Esse poder de falar sem a necessidade de apresentar provas é tão ditatorial quanto aqueles que pedem o fechamento do Congresso, porque a treta tudo começou porque um ouvinte ligou na rádio falando que era a favor do fechamento do Congresso, e o jornalista reagiu de forma histérica, né? Foi uma coisa assim, hiperbolizado, e só porque o cara pediu a dissolução do Congresso, o jornalista começou até a querer xingar o cara. Isso, para mim, essa reação é de um amadorismo, sabe, total. O jornalista, por mais que ele discorde do interlocutor, ele tem que ter uma precisão cirúrgica na lida com as palavras. O que mostrou foi que aquilo que ele estava histericamente encenando é exatamente a forma como ele estava reagindo, né? Ele estava mostrando a sua verve autoritária ali naquela situação, justamente a antítese do que ele diz defender. Que coisa feia. Jornalista, por ossos do ofício, deve ter equilíbrio emocional. O bom jornalismo, ele sabe usar as palavras. O bom texto se faz com substantivos em detrimento de adjetivos. A qualidade e os adjetivos, quem cria é o interlocutor. Estou falando isso sobre uma mera, observação. Não, mas entrando no mérito da questão, defender o fechamento do Congresso é análogo ao que os congressistas, por meio do Rodrigo Maia, foi fazer na Espanha. Essa coisa, sabe, do cara aí, igual o Rodrigo, e lá na Espanha, ele, representante de um poder, que é o presidente da Câmara, conversar como se fosse chefe de Estado com o rei da Espanha, pelo amor de Deus, né? O cara, isso aí é esvaziar o poder da presidência da República, né? O que as pessoas não percebem é que o que eles estão tentando fazer no Congresso é sequestrar um pedacinho de orçamento que o governo federal tem para trabalhar, porque as pessoas não sabem, e por isso que eu falo que é um jornalismo de meias verdades, porque eles não contam a história. É como se você matasse
em legítima defesa, aí a notícia sai que você matou a pessoa que estava tentando te matar, mas não fala por que você matou. O que as pessoas não sabem no Brasil é que do orçamento da União, 96% já vem carimbado. Ou seja, o espaço que o governo federal tem para gastar o dinheiro é mínimo, porque já era, acabou, o governo não tem dinheiro, o governo não pode fazer nada, ainda tem aquelas despesas obrigatórias, que é uma coisa até que o presidente está querendo acabar, porque virou uma coisa tão ridícula, um sistema de orçamento no Brasil é engessado, então muitos, não só presidente, mas governadores, prefeitos, reclamam muito que você tem que gastar aquilo que está dito na lei. Então, por exemplo, se você tem um orçamento se você é gestor de uma cidade e você tem um orçamento X para saúde daquela cidade e de repente você não precisa mais do dinheiro para saúde daquela cidade, porque, por exemplo, foi um dinheiro que você usou para a construção de um hospital ou de ampliação do hospital, o ano que vem você tem que gastar aquele dinheiro novamente. Não dá para você relocar aquele orçamento. Então o governo está querendo acabar com essa coisa, sabe? E também está querendo uma coisa que é uma característica comum de um presidente conservador, é justamente isso, é transferir o poder. Paulo Guedes sempre fala menos Brasília e mais Brasil, porque a esquerda é justamente o contrário, né? A esquerda quer aglutinar poder totalitário na mão do presidente, como se todo mundo tivesse que andar de pires na mão pedindo favor. Isso é muito bom para você criar uma moeda de troca política, porque todo mundo tem que rezar na sua cartilha, mas esse governo está tentando acabar com isso. E o mais incrível, sabe, é essa coisa do Rodrigo Maia ir lá e falar a respeito desse parlamentarismo, discutir parlamentarismo com as autoridades estrangeiras. Mas vem cá, já não tivemos aqui no Brasil um plebiscito entre presidencialismo e parlamentarismo? Eu não estou entendendo essa sanha do Rodrigo Maia em querer levantar essa questão de novo. Sabe, que coisa horrorosa. Então, quando se fala nessa história de fechamento de Congresso, o jornalista ele tinha por obrigação explicar o contexto da situação. Porque, realmente, se você olhar por essa perspectiva, dá a impressão, a vontade que você tem é de frear essa sanha do Congresso. Porque o Congresso virou o que a gente vê hoje? Que o Congresso virou um câncer no Brasil. Os caras aprovam aumento de salário, agora eles estenderam o período de plano de saúde para até 33 anos para os seus dependentes. Ou seja, eles vão criando despesas, mais despesas e chega uma hora que tem que aumentar imposto, porque o governo não produz riqueza, quem produz riqueza é a população, é o trabalhador, são os empresários. Agora, ficou feio para o jornalista histérico essa indignação. Pareceu coisa de quem quer ganhar no grito. Eu vou falar um negócio para você. Esse papo cabeça é careta e antiquado até no nome. Isso é coisa da década de 70, que a gente ia filosofar um pouquinho, aquelas filosofias de doidão, e vinha aqui, que papo cabeça, que nomezinho sem vergonha. Um programa formado por uma equipe de jornalistas arrogantes e presunçosos, sabe? Só falando mal, só essa coisinha, essa historinha de meia verdade. Essa desonestidade intelectual é a marca registrada desse programa. Uma coisa, sabe, eu percebo, quando a gente liga a rádio interativa, aí você sente na prática que o silêncio é ouro. E agora, né, emendando uma história com a outra, vem essa histeria que eles falaram também sobre as manifestações, sabe? Essas manifestações, como se o presidente não pudesse convocar umas manifestações. Na verdade, o presidente não convocou essas manifestações. Tudo isso começou, na verdade, porque pegaram uma fala do general Heleno, e que era para ser em off, e
publicaram isso na mídia, né, porque o general Heleno estava indignado com o Congresso, porque eles estão querendo fazer esse sequestro de 30 bilhões do orçamento do Poder Executivo, e ele falou, foda-se o Legislativo, e as pessoas compraram essa ideia de fazer esse protesto, que as pessoas estão sabendo, estão enxergando exatamente o que está acontecendo, e o pessoal resolveu sair para a rua, né, para fechar, para forçar o Legislativo, porque o pessoal tem muito medo da opinião pública. Agora, eu acho que essas manifestações são um termômetro para mostrarmos ao Legislativo qual é o estado de ânimo da população. Até aí tudo bem, porém é preciso sermos mais pontuais e trazermos resultados mais contundentes. Isso significa que nós, brasileiros, devemos criar um esquema de controle sobre quem nós, via eleições, colocamos no Congresso. Estou falando sobre isso de uma posição de mero observador, porque eu também não tenho uma solução para apontar. Certos personagens precisam ser marcados com as credenciais abjetas que lhe merecem. Quem sabe assim podemos tirá-los da cena política de uma vez por todas. O que vimos é que, apesar de tudo, nossa burrice ainda faz aniversário a cada 2 anos e ela se materializa em âmbito municipal, estadual e federal, né? Estou falando isso porque a gente tem eleições em âmbito federal, que são os deputados, senadores e presidente da República de 4 anos, e em âmbito municipal e estadual de 4 em 4 anos também, só que elas não coincidem. Então a gente tem eleição no Brasil de 2 em 2 anos. Eu nem sei, talvez poderia coincidir todas, né? Existe até uma discussão sobre isso. Eu não vou entrar no mérito da questão porque eu não sei quais são os argumentos pró e contra. O que a gente na verdade precisa é eliminar essas dinastias instaladas na política. Rodrigo Maia é a continuação de seu pai César Maia, que foi prefeito do Rio de Janeiro. A lista é longa. Temos Renan Filho, temos o Jader Barbalho Filho lá, que está lá no Pará, Rosiane Sarney. A família Gomes no Ceará, né, agora a última loucura do Cid Gomes lá mostra que eles se acham donos do partido e proprietários do Estado. Essa gente traz consigo a ideia que o Estado brasileiro é uma empresa familiar ao qual nós devemos respeito e reverência. Olha, fato é que Rodrigo Maia está passando de todos os limites. Viajar ao exterior para debater sobre o tema de parlamentarismo é no mínimo suspeito. Quem está afrontando os poderes constituídos é ele. Isso é uma atitude inaceitável para quem ocupa a chefia de um dos poderes da República. Ele se mostra pessoalmente empenhado em passar por cima da Constituição Federal. Está claro que deseja promover o esvaziamento do Poder Executivo para adotar ilegalmente o que vem sendo chamado de parlamentarismo branco. Sua participação nesse tipo de evento se reveste de uma gravidade sem paralelo. Rodrigo Maia é um dos contra a manifestação que acontecerá no dia 15 de março. Então, essa afetação da imprensa, onde colocam o presidente como incendiário das instituições, é uma mera cortina de fumaça para encobrir o que articulam nos bastidores. Para enganar o povo, usam essa estratégia manjada de desinformação. E sempre falam, tudo em nome da democracia. Uma errata aqui, eu errei o nome do programa, não é papo cabeça, e sim falando sério.